Olá, amigos do canal Partículas de Consciência. Que bom continuar conversando com vocês, trazendo hoje uma nova reflexão. Mas antes dessa reflexão, eu queria deixar uma dica também, uma dica para você que está procurando entender mais, buscar materiais que tenham relação com a espiritualidade, com a consciência, que é manter a mente aberta. Porque muitas vezes esses materiais que a gente vai encontrar, eles vão trazer informações que a gente não está acostumado, o que a gente nunca teve, que a gente nunca pensou sobre aquilo. E muitas vezes quando a gente se depara com essas informações, isso bate, nas nossas crenças, bate no que pra gente era o certo, e muitas vezes a gente já rejeita aquele material, aquelas informações, sendo que desses livros ou dessas falas, dessas palestras, se a gente for manter a mente aberta, a gente vai obter muitas informações interessantes. A gente lê e a gente coloca dentro da gente, na nossa balança, seja a nossa consciência, o nosso coração, coloca na tua balança interna e tu vê o que daquele livro, o que daquela fala, daquela palestra tem sentido para você, tem valor para você. Então, acho que essa dica é interessante para você, como eu, que gosta de buscar essas informações, mantenha a mente aberta. Bom, a reflexão de hoje eu vou usar um trecho, alguns trechos na verdade que eu li neste livro, que é o Herx, Mundo Interno de Triguerin. Esse é um daqueles livros que, pra gente ler até o final, a gente tem que manter a nossa mente aberta a informações novas, diferentes do que a gente está acostumado, que vai trazer bastante informações com relação a esse período que a gente tem vivenciado, essas mudanças internas na gente, mudanças na humanidade, no planeta. Ele vai falar muito dessas mudanças. E não é um livro tão novo assim, né? É um livro de 89, a primeira edição que eu vi aqui é de 89, então faz um bom tempo, mas nos faz refletir sobre o que a gente tem vivido hoje. Bom, a informação que eu quero compartilhar é sobre a subdivisão ou a divisão que o Triguerin faz nesse livro da consciência, da nossa consciência. Ele traz que a nossa consciência ela é dividida em consciente direito e consciente esquerdo. E ele vai caracterizar cada um desses conscientes. O consciente esquerdo é aquele que traz aquele sentido de lógica, racional, aquela coisa mais matemática, aquelas informações, conhecimentos que são transmitidos através das palavras, da linguagem, é algo cronológico. Já o consciente direito é aquele que se relaciona com o que é abstrato, com o que é sutil, não obedece essa cronologia, é algo que a gente aprende, que a gente entende, que é além das palavras. Você aprende muitas vezes sem as palavras, é uma percepção, é algo além dos sentidos físicos. E aí ele traz o contato com a mônada. O que seria a mônada? A mônada, se a gente fosse utilizar outros termos, a gente pode utilizar nosso eu superior, nossa divindade, nossa centelha divina ou essência. Então, que através dessa conexão, a gente se conecta com essa nossa espiritualidade, a gente começa a ter muito mais percepções, informações do que somente com os nossos sentidos físicos. E te faria uma pergunta, né? Qual desses conscientes, consciente direito ou esquerdo, a gente tem usado mais? Até o momento, qual desses conscientes a humanidade desenvolveu,
usou mais? Se a gente for pensar lá desde os primórdios, desde lá do homem, das cavernas, qual desses conscientes foram mais desenvolvidos? Seja para criar estratégias, né, de sobrevivência, conseguir certo conforto, né, criando então ferramentas, criando meios mais racionais para resolver as situações, né? Então, desde lá a gente vem vivendo, trazendo deste consciente esquerdo, mais lógico, mais racional, para resolver as coisas do nosso dia a dia, dessa nossa relação com esse mundo material. E hoje, como é que estamos, né? No nosso dia a dia, o que a gente costuma fazer? Será que a gente desenvolve mais o consciente esquerdo ou direito? Muitas vezes a gente já acorda, né? Não pensa em outra coisa, talvez no que tem que fazer durante o dia para resolver os problemas cotidianos, né? Vai trabalhar, come, volta do trabalho cansado, assiste TV e dorme. E segue um padrão, como se fosse uma robotização, talvez, vamos usar esse termo, como se a gente seguisse um piloto automático todos os dias, somente resolvendo os problemas do dia a dia e nos relacionando com esses sentidos físicos. Quando nós pensamos nesse consciente direito, a gente está pensando além dos sentidos físicos. Outros tipos de percepções, são percepções mais sutis, a nível mais espiritual. A gente começa a perceber a espiritualidade. A gente começa aí, quando a gente começa a pensar no consciente direito, a nos entender como seres muito mais do que materiais, seres espirituais. Começamos aí a perceber um pouquinho mais essas questões, talvez, de energia. A gente começa a ouvir mais aquela voz interior, muitas vezes baixinha, fala mais baixo que a nossa mente tagarela, que é a nossa intuição. A gente começa a ver que o universo, seja a fonte criadora, a espiritualidade, ela conversa com a gente em várias situações, nos dá dicas, né? Nos mostra coisas, quando a gente está mais relacionado com esse consciente direito, do que é mais sutil, do que é mais abstrato. A gente começa a perceber que até os sonhos trazem muitas informações importantes para a nossa mudança, para essa nova consciência. Então, aqui nesse livro, o Trigueirinho ele traz que para essa transformação, para essa evolução da humanidade, a gente precisa começar a valorizar, a acessar esse consciente direito e não só o esquerdo, não que ele não tenha importância, ele tem também, é muito importante, mas o consciente direito também igualmente é. Então, que para esta mudança, para essa evolução, a gente precisa olhar para isso, para esse consciente, para essa nova forma de perceber as coisas. E legal que ele põe aqui, né, para nos dar uma força, que a gente está recebendo auxílio, né? A gente está sendo levado também a acessar mais esse consciente por essa própria força evolutiva que leva tudo, né, e nos leva junto. Então, nessas últimas décadas, né, a gente tem sido muito estimulado a olhar para este outro, com este outro consciente também, que é o nosso consciente direito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gratidão estar contigo e até a próxima.